Então, Fabiano, muito bem-vindo. É um grande prazer te ter aqui nesse podcast que vamos ter o primeiro episódio desse ano aí. Tá perfeito e Então, obrigado pela informação. Só duas coisas. Uma é que eu já acho que há 5, 6 meses que não vou para o Brasil, então tenho pouco praticado o meu português. Então, pode que seja bem portunhol, você vai ter que me ajudar às vezes. Não tem problema. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, não sei o que você acha, o que podemos fazer é, se há perguntas que não foram respondidas, as pessoas podem me escrever para o meu e-mail e eu me comprometo de poder responder eles, se ele tem alguma dúvida, o que você acha de fazer algo assim. Perfeito. Aí no final, então, a gente passa o e-mail que né, as pessoas, elas muitas vão entrando ao longo da gravação e daí no final a gente divulga o e-mail que elas podem te escrever. Combinado? Perfeito. Então tá, Fabi, então o título do tema de hoje é a psicoterapia como treinamento em flexibilidade psicológica, né? Então, acho que a gente podia começar explicando para nós, inicialmente, o que é a flexibilidade psicológica. Perfeito. Eu, depois de ler o título da apresentação, eu pensei, não sei se é um título ótimo, mas vamos tentar sacar proveito disto. Depois vou explicar por que não é ótimo, porque o conceito de flexibilidade psicológica é simples, mas não tão... É simples, mas não é tão simples como eu gostaria de que fosse. Sim? Uhum. Depois vou aprofundar isso, mas em termos gerais, a flexibilidade psicológica é entrar em contato com o momento presente de uma forma plena, como um ser humano consciente, com base no que a situação requer, mudando ou persistindo em ações ao serviço dos seus valores. Uhum. É um nome muito grande e envolve muitos processos que nós treinamos na terapia. Para adquirir a flexibilidade psicológica, precisamos treinar processos que são as bases da psicoterapia da aceitação e compromisso. Eu posso repetir, se você quiser, a definição da flexibilidade psicológica. É uma definição bastante ampla e eu acho que uma coisa que vale a pena para a gente poder entender que o objetivo não é para o pessoal que está nos acompanhando decorar, mas poder ter um entendimento da importância disso. Então, eu acho que valeria a pena, de repente, se tu pudesse destrinchar um pouco esses processos que fazem parte da flexibilidade e comentar um pouco esse conceito, falando um pouquinho mais desse processo, para a gente entender o papel que cada um deles tem. Pode ser? Tá perfeito. Vamos começar assim. Para as pessoas que não sabem, tanto eu como você, trabalhamos em o que nós chamamos de terapia de aceitação e compromisso. É parte do que nós chamamos de terapias conductuais, comportamentais contextuais. E uma das características dessas terapias é que o foco do trabalho não é a eliminação ou a redução de sintomas. É o fortalecimento de processos psicológicos. Sim? O conceito de processo não é muito fácil, às vezes, de pegar, mas podemos pensar os processos como habilidades. Como classes de respostas que nós treinamos e que são habilidades amplas. Então, meu trabalho não tenho interesse no meu trabalho como psicoterapeuta em que você tenha menos pensamentos negativos ou que você tenha menos emoções, como pode ser a raiva. O meu trabalho é fortalecer processos que, quando eles são fortes, terão uma contribuição indireta nos sintomas que você apresenta na terapia. Então, se eu posso treinar você num processo como pode ser a desfusão, provavelmente isso contribui a que você tenha menos ruminação, que você possa ficar mais no momento presente, que você possa fazer mais espaço a emoções que você não gosta. Então, é como que são habilidades amplas
que permitem que você, ou façam uma contribuição para que você tenha uma vida mais plena. Sim? Então, uma das coisas que eu mais gosto da terapia de aceitação e compromisso é esta ideia, que você não precisa reduzir a frequência, trocar emoções, você pode fortalecer processos ou habilidades amplas psicológicas para adquirir outra maneira de se relacionar com seu mundo interno e seu mundo externo. Então, a flexibilidade psicológica, para mim, é um estado de equilíbrio. Você fala equilíbrio também? Equilíbrio, Equilíbrio, que só é possível se você treina subprocessos mais pequenos. Ou habilidades mais pequenas. Daí, em ACT tem um modelo que representa estas habilidades, que é o modelo do Hexaflexi, que tem 6 habilidades que são como portas para chegar à habitação da flexibilidade psicológica. Então, pode me escutar? Sim, eu tô agora. Giovanni, acho que perdi. A imagem ficou um pouco ruim. A imagem ficou um pouco ruim, mas eu te ouço bem. Oi? A imagem ficou. Não estou escutando você. Eu tô te ouvindo bem. Tu me ouve agora? Eu tô te ouvindo tranquilo. Deixa eu só. Parece que eu perdi. Só um pouquinho. Tu me vê? Você me vê? Eu perdi o áudio. Deixa eu ver. Share my webcam. Alô? Oi. Agora escuto de novo. Voltou. Nossa, que estranho. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Mas é interessante, Giovanni, porque pode ser uma boa oportunidade para brindar um exemplo de flexibilidade psicológica. Como é que ela se aplicaria nessa situação daí, Juan? Vamos imaginar então que acontece isto, tá, que perdemos a conexão. Uma possibilidade pode ser que eu comece a ter pensamentos que falam: oh meu Deus, isso não vai dar certo, eu estou fazendo um mau trabalho, as pessoas vão ficar chateadas comigo, isto vai acontecer e sempre aconteceu. Então, nesse momento, se eu compro esses pensamentos e pego os pensamentos aqui, eu vou ficar fusionado com o que está acontecendo no meu mundo interno, como se fosse o que está acontecendo no mundo externo. É uma fusão entre meu mundo interno e o mundo externo. Então, eu vou ficar como se eu estivesse dentro desse inferno, sim? Ao tempo, eu vou sentir muitas emoções, como podem ser ansiedade, medo, e se eu não gosto das emoções, vou tentar lutar para que elas não fiquem aqui comigo. Por quê? Porque meus pensamentos falam: não posso ter ansiedade, as pessoas vão ficar chateadas, vão pensar que eu não sei. Então, eu fico numa luta com o meu mundo interno. Essa é uma resposta inflexível. O que não é mal. Não falamos de mal e de bem, porque às vezes é útil essa resposta. Mas, às vezes, o custo é que eu fico longe das coisas que são mais importantes para mim no momento presente. Que em ACT falamos dos valores. Sim. As coisas realmente importantes. Então, é como que você tem 2 possibilidades quando você treinou a flexibilidade psicológica. A primeira é notar quando você está lutando, quando você está comprando os pensamentos. E a segunda é escolher se você quiser ter uma vida de luta ou uma vida onde você faz espaço para tudo isso e se dirige para as coisas que são realmente importantes para você. Então, neste caso, por exemplo, o mais importante para mim é compartilhar com você, desfrutar da primeira possibilidade que nós temos de falar tão abertamente com outras pessoas, de ACT, aprendizagem para mim, compartilhar. Então, eu escolho fazer isso. Ainda agora para mim trancou de novo. Nossa, que exercício de flexibilidade psicológica que está sendo. Fabiano? Alô? Agora voltou.
Eu voltei, eu estou aqui tranquilo. O pessoal vai achar que a gente está fazendo de propósito isso aqui para treinar a flexibilidade psicológica. E isso é uma coisa interessante, Giovanni. Temos possibilidades de treinar a flexibilidade psicológica em cada momento da nossa vida. Sim. Sim, agora, por exemplo, a imagem sumiu. Deixa. Vamos persistir aqui nos nossos valores para compartilhar as nossas imagens também. Ok. Isso que você falou é ótimo, porque é o último componente que não falamos, que é quando você já nota que tem a possibilidade da luta ou das coisas importantes, você pode escolher persistir ou não num caminho da ação. Uhum. Ótimo. Então, eu acho que a base é a ideia de liberdade. Uhum. Por isso é que o treinamento de flexibilidade psicológica é um treinamento em liberdade. E é por isso também que nós falamos às vezes, um pouco como brincadeira, que os que fazemos ACT somos analistas do comportamento humanistas. Uhum. Sim, interessante. Que às vezes se tem um preconceito como se fossem coisas antagônicas, assim, né? Isso mesmo. Uhum. Bom, mas só um parênteses que agora eu tô vendo aqui que quando eu for fazer a apresentação formal, eu vi, né, tu colocando assim as coisas que tu gosta de apresentar e tal, e agora eu tô me dando conta que na imagem tu consegue ver aqui, né, que tem um fuzil, né, aí então aí eu fico pensando assim, nossa, eu estou fazendo uma entrevista aqui de flexibilidade e eu tenho um fuzil aqui. É de brincadeira, de qualquer forma, né? Mas vou exercitar a minha flexibilidade para dizer, continuar assim, pensando, as pessoas vão achar meio estranho, né? Um cara ter um fuzil ali. Bom, mas, Juan, aqui a gente teve um exemplo não planejado de treinamento nosso aqui da flexibilidade psicológica. E em terapia, como é que se trabalha isso? É uma pergunta muito boa, Giovanni, e vou voltar porque eu falei de que o conceito é um conceito simples, mas não tão simples para treinar. Uhum. Uma das coisas que eu notei quando eu comecei com ACT é que ACT é uma terapia que se você lê, na leitura você fala, é legal, eu vou fazer. Mas quando tem que fazer, é muito mais complexo. Porque você trabalha com processos que não são diretamente observáveis, no sentido de que você pode ver quando uma pessoa fica com mais raiva ou menos raiva, mas notar como uma pessoa fica fusionada com o mundo interno, às vezes é mais difícil, porque você está falando de classes funcionais de resposta. Então, você tem que perceber funções. Eu acho que isso merecia tu explicar um pouquinho mais, que acho que grande parte do público não está muito ambientada com conceitos tipicamente mais comportamentais, né? Tu falou classes funcionais de resposta, né? Tu podia só dar uma breve explicação do que é uma classe funcional de resposta? Vou tentar fazer, porque eu tenho que aclarar que minha formação inicial não foi como analista do comportamento. Eu comecei a aprender análise do comportamento quando eu comecei a ver que a ACT é uma terapia comportamental. Então, eu precisava conhecer mais. Vou tentar fazer bem simples. Vou perguntar a você, Giovanni, o que coisas você faz, geralmente, vou mais para trás. Que coisas são as que você menos gosta de sentir ou de pensar? Em geral. Em geral, que eu não vou conseguir concluir algum compromisso que eu me comprometi a fazer e que, portanto, a pessoa vai pensar que eu sou um mau profissional. Perfeito. Então, podemos pensar que o pensamento, eu sou um mau profissional, as pessoas vão pensar que eu sou um mau profissional, podem ser alguns pensamentos difíceis. Bem perturbadores. Perfeito. Que emoções geram em você, às vezes, quando você tem esses pensamentos? Que emoções vêm também com você? Aparecem? Geralmente, ansiedade, né? E se eu atraso, né, ou deixo de cumprir, tristeza. Perfeito. Agora a pergunta é, o que coisas geralmente você faz para controlar ou diminuir a ansiedade, a tristeza e esses
típicos pensamentos que às vezes acontecem? Eu às vezes trabalho demais, assim, né? Acabo deixando de sair final de semana, fico, né, envolvido nisso e, enfim, né, acabo tendo discussões no relacionamento por causa disso. Perfeito. Eu, às vezes, quando sinto muita ansiedade, trabalho, leio, bebo uma cerveja. Algumas pessoas também pegam drogas, outras pessoas brigam. Então, você pode ver que são muitos comportamentos diferentes que têm uma mesma função, que é manejar ou controlar as experiências internas indesejáveis. Essa é a ideia de função, o para que do comportamento. Se eu faço isto, para que eu faço? Quais são as consequências do comportamento? E como você pode ver no exemplo, múltiplos comportamentos podem ter uma mesma função. Nesse caso, a função de esquiva experiencial. Sim. Que é o oposto da aceitação. Sim, ok. Bom, então agora, né, que o conceito de classes funcionais acho que está mais claro, né, são diferentes comportamentos que têm um determinado propósito, como é que daí isso se aplica no treinamento da flexibilidade? Então eu volto para a questão do difícil na terapia, porque pode que um cliente fale, eu gosto muito da terapia. Provavelmente pode ser muito agradável escutar isso para o terapeuta, mas também pode que tenha a função de esquiva experiencial em sessão. Então, isso faz que a ACT seja uma terapia difícil de trazer quando não temos, por exemplo, um bom treinamento na análise do comportamento. Então, na minha prática, eu tive a sorte de encontrar, de descobrir uma ferramenta muito útil a nível clínico, que é The Matrix. O modelo clínico, o nome é a Matrix. Eu sei que em Brasil algumas pessoas falam da matriz, mas é interessante ver por que o nome de Matrix. O nome de Matrix, o modelo que foi desenvolvido por Mark Webster e Jerome Hambright, e o nome foi escolhido por Kevin. E Kevin fala que o primeiro nome da Matrix foi The Grid, a quadrícula. Você fala em quadrícula? Porque isso é... Sim. Me faltou o nome agora, mas dá para entender perfeitamente. É algo assim. Mas ele pensou que precisava de um nome mais atrativo. E alguém falou com ele e falou, por que não coloca The Matrix? Tem o nome de Keanu Reeves associado com ela, e Keanu Reeves é sexy. Então, ele escolheu o nome do filme, que é The Matrix. Então, é o nome do filme. Então, no Brasil, como é o nome do filme? The Matrix ou A Matriz? Entendi. E o nome é The Matrix, o nome do modelo é The Matrix. Sim. E é um modelo muito prático para treinar flexibilidade psicológica, porque é um modelo onde você só tem que classificar seus comportamentos em 4 quadrantes. Um quadrante é coisas importantes, outro quadrante é obstáculos internos, outro quadrante é ações de luta ou de esquiva, e outro quadrante é ações de aproximação para as coisas importantes. Então, o cliente começa, desde a primeira sessão, a classificar seus comportamentos. E este treino de classificação gera perspectiva como mundo interno. E a base da flexibilidade psicológica é a tomada de perspectiva. Então, é um modelo muito prático, muito simples de trabalho, que as pessoas que conhecem começam a pegar muito mais rápido a ideia do trabalho de ACT. É um treinamento divertido também. Sim. E Juan, só me corrija se eu estiver errado, porque nesses 4 quadrantes seria como se cada quadrante correspondesse mais ou menos a uma dessas classes de resposta? Exatamente. Cada um dos quadrantes representam classes de resposta. Ok. Sim. Mas o mais interessante da Matrix é que é um modelo dinâmico. Então, quando você começa a fazer cada um dos quadrantes, treina uma classe muito ampla de resposta, que é a base de muitos comportamentos complexos, como podem ser a teoria da mente, a empatia, a compaixão. E essa classe é a tomada de perspectiva. Então,
outra maneira de falar do treinamento de flexibilidade psicológica, para mim, é treinamento em tomada de perspectiva. Entendi. E falando desses conceitos como empatia, como teoria da mente, são conceitos que no meio da análise do comportamento são termos que às vezes procuraram ser evitados, né? Então eu queria que pudesse falar um pouquinho melhor em termos de bases teóricas, que é uma base teórica, né, que vem da análise do comportamento, mas aborda termos que durante bastante tempo foram, parece que, proibidos, né, tem até, né, um termo de os mentalistas, né, que muitas vezes é utilizado como se fossem, né, pessoas que não têm um espírito científico ou coisa assim. Como é que fica a base teórica ao trabalhar esses processos do mundo interno? É uma muito boa pergunta, mas é uma resposta complexa, mas eu vou responder de minha perspectiva, assim. Em arte, para mim, eu posso notar que tem como grupos de trabalho que têm diferentes visões teóricas. As pessoas que trabalham com arte, o primeiro trabalho com arte, o foco foi a esquiva experiencial. Sim, foi como o conceito mais importante e onde muita pesquisa foi desenvolvida para trabalhar com uma esquiva experiencial. Depois apareceu o modelo do Hexaflex, que é um modelo que tem uma característica interessante. É um modelo que fala de processos fazendo uso do que a comunidade contextual fala de termos do nível médio. O que é isto? São termos médio, ou conceitos que ficam no meio entre o maior nível de abstração, por exemplo, como conceitos como esquema, que são termos do nível superior, tem muita abstração, e termos do nível inferior, que são os termos do análise do comportamento. Reforço, castigo, omissão, operações de estabelecimento. Então, são termos que ficam no meio. Tem um nível de abstração maior que os termos do nível inferior, mas menor que os termos do nível superior. Então, desculpa, acho que é uma coisa de portunhol aqui. Tu falou extração no sentido de abstração. Abstração. Então, o nível médio é entre o que tem menos abstração observável e o mais abstrato que não é possível de ser visto. Seria isso? Essa é a ideia. Você poderia falar que o maior nível de abstração tem que ver com os termos mais mentalistas e o menor nível de abstração com as leis do análise do comportamento e os conceitos do análise do comportamento. Sim, tá. Então, o Hexaflex fica no meio. Pela sua utilidade, são conceitos que têm abstração pela sua utilidade pragmática. O que é isto? Um nível de abstração que seja útil para se aproximar para os objetivos das ciências contextuais, que são predizer e influir no comportamento. Então, o Hexaflex fica lá e é um modelo fundamental dentro desta perspectiva. Mas hoje você pode ver um terceiro movimento, que é o movimento dos pesquisadores e os terapeutas também, que trabalham mais próximo da teoria da linguagem, que é a base de arte, que é a teoria das molduras relacionais. A Barnes Holmes e todo o grupo dele, Carmen Luciano, Matt Bilat, tem uma aproximação mais desde a teoria dos quadros relacionais. A teoria dos quadros relacionais é uma teoria comportamental da linguagem. Sim? E eles falam, e eu escutei falar a Yvonne Barnes Holmes, que o Hexaflex já ficou morto. Eles são muito críticos do Hexaflex, precisamente por isso. Eles são mais comportamentalistas e eles agora estão gerando muita mais pesquisa desde os processos que para eles são a base da flexibilidade psicológica. Então, fazem uso de outros termos. Por exemplo, eles falam mais em termos de flexibilidade sensível aos contextos
e coerência funcional como os dois processos base da ACT. Agora, nós, os terapeutas, podemos ter interesse ou não nas questões mais teóricas. Eu sei que você sim, porque você é um pouco como eu, somos muito curiosos, mas se você pode escolher trabalhar só como Hexaflex e fazer ACT como Hexaflex, ainda ignorando as questões mais conceituais, mas se você tem interesse e curiosidade, tem que saber que dentro da ACT tem pessoas que trabalham mais próximos do análise do comportamento e são mais críticos dos termos do nível meio, e tem algumas pessoas que fazem uso dos termos do nível meio, que para mim também tem o perigo do mentalismo. E na tua percepção, né, o objetivo aqui é que né, a gente possa conhecer a tua perspectiva, que tem pessoas mais de um lado e mais do outro, e na tua percepção, o quanto que um terapeuta ele deve conhecer esses níveis abaixo do nível médio, mais da análise do comportamento hard, digamos assim? É uma pergunta muito boa. Você está pedindo me comprometer. E é boa. Não, opinião. Eu gosto. Eu gosto, mas também... atrás de mim. É perfeito. Você é muito bom fazendo isso, Giovanni. E eu preciso também pegar perspectiva para ter mais segurança na minha resposta, porque uma das coisas que eu descobri há um pouco tempo é que nós temos muita responsabilidade como formadores. As pessoas às vezes pegam como o que nós falamos como se fossem verdades, mas não é só minha perspectiva. Para mim é fundamental, se você quer ser um terapeuta ACT bem treinado, o conhecimento das bases do análise do comportamento. Porque o perigo é, e nós fazemos muitas vezes isto, é pegar a ACT e acomodar ela a nosso treinamento anterior. Então, foi terapeuta cognitivo mais tradicional, eu vou pegar os processos do Hexaflex como se fossem eventos que têm uma existência, sim? Mais como os conceitos, como conceito de esquema, e não é a ideia. Para mim, o treinamento em análise do comportamento permite você mudar o olhar, sim? Para olhar do processos e funções. Então, para mim, é muito importante que o terapeuta, em alguma parte do seu treinamento em ACT, tenha algum conhecimento das bases do análise do comportamento. É o que eu estou fazendo. Eu comecei a ler Skinner depois de começar com o meu primeiro livro de ACT. E eu acho que foi muito importante porque eu comecei a mudar minha maneira de olhar o mundo. Então, eu acho que sim, que é muito importante o treinamento em análise do comportamento é como nós falamos de afinar, como fazer mais precisa as intervenções no que acontece em sessão. Outra coisa, o primeiro nome que receberam as terapias contextuais, acho que foi Dogger, há muito tempo, foi terapias de análise e modificação do comportamento clínico. Então, eu acho que precisamos, não é uma obrigação, você pode fazer arte do seu jeito, mas para ser mais consistente com as intervenções, eu acho que é muito importante o conhecimento do análise do comportamento. Ótimo. E até acho que nisso valeria a pena a gente falar um pouquinho sobre essa ideia das ondas ou gerações, porque no meio da terapia cognitiva se comenta de terceira geração de TCC, e queria que tu pudesse falar um pouco a respeito de o que diferencia a ACT de TCC e o que é essa questão aí de ondas que se fala em TCC. Eu dou um curso, um curso de especialização que faz uso do termo terceira geração ou terceira onda, mas eu não gosto do termo. Eu faço uso do termo só por uma questão de publicidade, porque as pessoas conhecem mais as terapias
por esse nome que é o nome terapias conductuais, comportamentais contextuais. Mas eu não gosto do nome e eu vou explicar por quê. A primeira coisa é que tem um perigo. As mentes, geralmente, automaticamente pegam primeira, segunda e terceira como representações de qualidade. Então, terceira é melhor que segunda, segunda é melhor que primeira. Sim? Acho que conceitos históricos como a de revolução cognitiva têm o mesmo perigo. É como que a revolução é algo que aparece para deixar fora outras coisas que já não são úteis. E isso não aconteceu na história das terapias comportamentais. Além que você tinha, ainda quando você tinha terapias cognitivas, que seria a segunda geração das terapias cognitivas, Beck, Ellis e tudo que vem depois, o análise do comportamento ficou vivo e trabalhando, nunca desapareceu. Sim? Foi por isso também que agora tem terapias comportamentais contextuais. É uma continuidade do trabalho dos analistas do comportamento. Então, falar de primeira, segunda e terceira, para mim, é um artefato. Falam de artefato vocês? É como um erro teórico, histórico, historicista. Não tem um ponto de corte para dizer aqui finaliza o análise do comportamento, aqui começa a terapia cognitiva e aqui começa as terapias contextuais. E tem o perigo de que terceira é melhor que segunda, segunda é melhor que primeira, e eu não compartilho isso. É um risco. Eu acho que muitas pessoas se aproximam para as terapias de terceira geração porque sentem que ficam fora de algo que pode ser melhor que a segunda. E isso, para mim, eu não concordo com isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que não tem, hoje, tantas diferenças fundamentais entre as maneiras de fazer terapias de primeira, segunda ou terceira. Por exemplo, terapia metacognitiva. A terapia metacognitiva é uma terapia cognitiva, mais o que seria a segunda geração, mas trabalha também com processos de tomada de perspectiva, trabalham também com mindfulness. Então, tem muitas coisas compartilhadas com as terapias mais tradicionais de terceira geração, como ACT e FAP. Então, para mim, é um termo perigoso e não sei se hoje é tão útil, teoricamente e historicamente, para falar dessas terapias. Sim? E é um termo que criou Steve Hayes, que foi o criador da terapia de aceitação e compromisso. Então, fazer história quando você é parte da história também é um erro historicista. Então, essa é a minha opinião. Então, eu acho que é útil para nos comunicar e dizer eu faço terapias de terceira geração que tem como característica o trabalho com mindfulness, incluir o trabalho com valores dentro da terapia, treinamento de processos de intimidade na sessão, como essas características gerais, só para uma diferença superficial. Mas se você vai um pouco mais para o fundo, vai encontrar muitas coisas em comum entre as terapias. E nesse sentido, né, mesmo agora que a gente sabe do risco de usar esses termos, o que seriam as diferenças importantes entre a ACT e a TCC, ou entre as abordagens de terceira geração e de segunda geração? Bem, neste momento, eu tenho duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é a que tipo de mudanças você está dirigindo sua atenção. Steve Hayes fala de dois tipos de mudanças. Mudanças primárias e mudanças secundárias. Mudança primária é tentar mudar comportamentos específicos. Por exemplo, você tem que deixar de fumar, mudo isto, então uma mudança primária. Tentar modificar um pensamento, mudança primária. Sim? As terapias de primeira geração, o análise do comportamento mais tradicional, tinha essa característica. Sim? E mudanças secundárias é uma mudança focada nos processos funcionais. Então, eu não vou tentar que você deixe de fumar, que você deixe de assistir à TV, que você fique em pé da cama. Eu vou tentar trabalhar com um processo que pode ser desfusão, por exemplo, ou aceitação. Então, são mudanças secundárias.
Isso eu acho que é uma diferença importante. Então, meu trabalho vai não só para os comportamentos específicos, mas também para as classes funcionais. E aí tem uma segunda diferença. As terapias de terceira geração têm interesse em habilidades amplas, em classes de resposta amplas, que fazem mudanças não só num comportamento específico, mas também em outros comportamentos. Eu acho que essas são duas características importantes que podem diferenciar a prática de um e de outro. A terceira, que para mim é uma das mais importantes e faz que às vezes pessoas de outras abordagens teóricas fiquem interessadas em nossas terapias, é o trabalho como comportamento clínico. Os terapeutas de terceira geração trabalham como o que está acontecendo na sessão. Então, eu não tenho interesse em saber se você dirige uma bike muito bem durante a semana. Eu vou dar a bike para você, para que você dirija a bike comigo, aqui e agora. Então, eu vou trabalhando na sessão os processos da terapia. E eu acho que isso aproxima muito o que nós fazemos a outras terapias, como podem ser a psicanálise. Trabalhamos aqui, nossa relação e os processos acontecendo aqui. E eu acho que isso também é uma diferença importante. Brindar muita importância ao que acontece e aos processos aqui na sessão. E nesse sentido, existe alguma forma de trabalho no que é clássico na psicanálise é chamado de transferência e contra-transferência? É interessante, sim. Fazendo as diferenças, sim. Nós trabalhamos com fenômenos, sim? Fenomenologicamente são similares, mas teoricamente são dois mundos diferentes. Mas a relação do terapeuta como cliente é a base de terapias como a terapia analítico-funcional, que é uma terapia de terceira geração. Sim? E os processos, para mim, o termo, desde o modelo FAP, em relação ao estudo da transferência, é simplesmente a relação de intimidade. Relação de intimidade. Intimidade. Para mim, sim, é a minha maneira de ver. Então, essa é uma questão interessante também das terapias de terceira onda. Eles escolhem voluntariamente trabalhar com fenômenos que tinham sido afastados dos interesses dos terapeutas do comportamento. Valores, intimidade, amor, espiritualidade, são conceitos que os analistas do comportamento não tinham muita vontade de trabalhar, mas os terapeutas comportamentais contextuais escolhem trabalhar isso desde um olhar comportamental. Sim, e me parece que trabalhar com esses processos gera uma espécie de demanda adicional em relação ao que o terapeuta precisa desenvolver de características para poder trabalhar essa intimidade, né? O que seriam essas demandas aí, ou características que o terapeuta idealmente deve possuir para poder trabalhar? Muito boa pergunta, Giovanni. E eu lembro que um dos meus supervisores, Benji Schwendorf, ele às vezes fala isso, pergunta isso para as pessoas nos workshops que ele dá. Se você tivesse que escolher um professor de surf, sim? E tem três possibilidades. A primeira é um professor de surf que leu muitos livros sobre surf. Surf. E conhece Surfar onda. Surfar na onda. Sim? Ele leu todos os livros sobre surf dos melhores escritores e surfistas do mundo. Ele conhece muito bem os livros. Tem um segundo treinador que não leu, mas assistiu muitos vídeos do YouTube sobre surfar. Então ele conhece muito bem cada um dos movimentos do surf. E tem um terceiro treinador que não leu nunca, não tem internet, mas surfa todo dia. Qual você escolheria? O último, com certeza. E essa é a ideia dos três tipos de terapeuta. E nas terapias contextuais, você precisa de um terapeuta que conheça como surfar a onda do sofrimento. Então, a ideia é que o treinamento dos terapeutas contextuais tem que ser muito forte, mas nos processos dele mesmo. Porque os processos que acontecem na sessão como cliente
evocam processos em mim. Por exemplo, se você fica muito preocupado, ruminando pela conexão, não sei o que vou fazer, provavelmente em algum momento eu também fique assim. Sim? Porque você é meu contexto. E eu sou o seu contexto também. Então, se você não trabalha, não treina as habilidades nos terapeutas, é impossível que ele possa trabalhar como que acontece com seu cliente. Sim? Então, isso faz que os treinamentos, se você assistiu, você foi, eu compartilhei com você treinamentos em ACT, e é muito trabalho pessoal. Muito choro, muitas lágrimas, muita proximidade com os colegas. É um treino de processos em nós. Então, essa é a ideia. Não é só porque os treinadores gostam que nós choremos, é porque eles treinam em nós o que nós depois temos que treinar em outras pessoas. Mas é difícil. Eu acho que eu mudei e eu sigo mudando meus comportamentos e eu mudei como pessoa desde que eu escolhi fazer essas terapias. E eu acho que acontece com todos. E claro... Eu vejo você. Sim. Eu conheci você há 2 anos, mais ou menos, e você hoje é outra pessoa. Eu vejo mudanças. Que bom que isso muda, né? E uma pessoa que quer se desenvolver, mas tem pouco acesso a treinamentos, né? O que são recursos que um terapeuta pode fazer uso se não tem como participar de workshops e treinamentos? Há uma questão que eu gosto muito da comunidade das terapias contextuais, que para mim está representada pela ACVS, que é a Associação de Terapias Comportamentais Contextuais, que é americana, mas eles têm uma política de se abrir para todas as pessoas do mundo. Então tem também material em português, tem material em espanhol, e eles têm muito interesse em melhorar as maneiras de treinar competências em terapeutas. Então você tem muitos webinars, por exemplo, cursos online, que eu acho que você também dá. Hoje é uma prática muito legal, e muitos desses webinars têm também trabalho interpessoal, porque tem a possibilidade de ter habitações de trabalho online. Eu, por exemplo, eu brindo uma com a Mika Savan, e acho que agora em setembro vamos a ter outro grupo, que é um treinamento online. Então você pode trabalhar tudo isso desde sua casa. Tem muitos livros que têm CDs ou vídeos com sessões onde você pode ver outro terapeuta trabalhando com seus clientes. E depois, os livros de ACT em geral são muito práticos. Tem muito exemplo clínico, tem atividades para que você faça com você mesmo em cada um dos capítulos. Então, até os livros têm um trabalho interpessoal que, se você faz, é fundamental. Mas, para mim, mais importante que tudo isso é ter a possibilidade da supervisão de um terapeuta que trabalhe no modelo. Para mim, isso é fundamental. Perfeito. A gente está quase no nosso horário aí, e eu ouvi já tu mencionar um termo que eu fiquei curioso, queria escutar um pouquinho a respeito, que é Aikido verbal, né, que é um termo nos livros que eu não vi ainda. Tu podia explicar um pouquinho o que é Aikido verbal, é isso? Você vê minha cara, quando você falou de Aikido verbal, eu fiquei... Eu tenho uma história com o Aikido. Eu já tenho quase 21 anos de prática do Aikido, que é uma arte marcial japonesa, que tem uma essência muito especial. É uma arte marcial não combativa. A ideia do Aikido é devolver a energia do ataque do outro para neutralizar o ataque e convidar o outro a mudar o comportamento para um comportamento de paz. Sim? É muito legal, as pessoas podem que tenham visto algum vídeo, se não viram, eu convido a ver. Então, todos os movimentos são circulares e nós nunca lutamos com a força do oponente. Só devolvemos para ele. Eu já gostava de arte há alguns anos, mas quando eu esteve trabalhando com Kevin Polk, eu escutei ele por primeira vez de falar do Aikido verbal. E Benji também fala do Aikido verbal. E a ideia é
que assim como nós no Aikido não lutamos com o comportamento do outro, em ACT não lutamos com a mente de nossos clientes. Então, o trabalho de ACT é simplesmente pegar a energia das mentes dos clientes, estou falando com metáfora, sim? Então, se por exemplo você ficou muito preocupado pelo fuzil, e eu falo, mas não se preocupe, que evidência você tem para que as pessoas pensem, não é Aikido verbal, porque eu estou combatendo como boxeo verbal, para que você possa... Mas se eu falo, ok, isso é um pensamento muito difícil, Giovanni, poderíamos deixar aqui e continuar falando de nossas coisas importantes. Eu não estou lutando, eu estou pegando o que você propõe, sim, como isso é, e convidando você a seguir a prática. Então, a essência da interação em ACT é uma essência de não luta, é uma essência de aceitar tudo o que você traz para aqui, para a sessão, e nos seguir movendo na prática de treinamento de você para que tenha uma vida valiosa. Então, a essência, e isso é uma diferença importante também com outras terapias mais confrontativas. As terapias contextuais são não confrontativas. Sim? É aceitar o que o cliente propõe, como ele propõe no momento presente. Então, o termo Aikido verbal é um termo metafórico que nós fazemos uso quando treinamos terapeutas em ACT e também em FAP. Ótimo, ótimo. Bom, esses dias eu estava dando uma olhada na Amazon, procurando livros, e vi um sobre a Matrix, que eu vou compartilhar agora na tela, não sei se tu está conseguindo ver. E daí, quando eu olhei os autores, né, Polk, o Benjamin, Webster, e quando eu vejo Fabian, podia falar um pouquinho dessa obra aí que está, pelo que entendi, para ser lançada esse ano? É uma obra que eu, sinceramente, Giovanni, quando eu vejo meu nome lá, ainda é como que é um sonho, assim, um sonho, né? Um sonho, porque eu estou com o criador, dois dos criadores da Matrix, e Benjamin, que foi quem me treinou pela primeira vez na Matrix, e eu sou parte dessa obra. Para mim, sinceramente, dos livros que eu li da Matrix, que não são muitos, tem só um específico da Matrix e algumas outras mais informais, apuntes e coisas assim, é um dos melhores livros que eu li. É muito bom. Benjamin foi a pessoa que começou como projeto e que dirigiu todo o processo de trabalho, mas é um livro muito interessante porque tem uma guia muito minuciosa do trabalho com a Matrix. Tem sessão por sessão o que você tem que fazer em termos gerais para a prática do Aikido verbal, para a prática de ACT fazendo uso da Matrix. Então, é quase um protocolo que, se você quiser, pode fazer uso dele, e é um protocolo que já está sendo testado na pesquisa em México, por exemplo, e eu estou a organizar algumas pesquisas aqui, sessão por sessão. É uma estrutura flexível, não é uma estrutura rígida, mas tem dicas gerais para desenvolver um tratamento fazendo uso de ACT com a Matrix. Ótimo. Tem exercícios, tem checklist para que você possa se autoavaliar se é consistente ou não é consistente com ACT. É um livro ótimo, e a coisa importante, Giovanni, é que ele vai ficar disponível em muitas línguas também. Ótimo, fala um pouquinho disso para nós. New Havinger começou um projeto com nós, que nós falamos com eles de nossa preocupação, que não temos muita literatura específica de ACT em português e em espanhol, por exemplo. E nós propusimos eles, convidamos eles de pensar na possibilidade de disponibilizar material para outras línguas. E a ideia é ter o livro em inglês, mas ter e-books em diferentes línguas, traduções em diferentes línguas.
Uma das línguas é português, mas também vamos ter e disponibilizar em espanhol, italiano, francês e alemão. Então vai ter uma guia acessível para todas as pessoas que tenham a possibilidade de ler o livro e aprender com a Matrix. Ótimo, ótimo. Bom, e Juan, então, só para a gente finalizar, é tradicional no final da entrevista que tu possa falar um pouco sobre, né, para fazer uma divulgação de cursos, né, ou eventos nos quais tu esteja trabalhando, né, que tu possa fazer um convite aí para quem nos escuta que tem interesse de poder fazer um treinamento mais extensivo contigo, né? O que tu tem para falar sobre isso? Perfeito, e agradeço muito a possibilidade porque nós estamos fazendo atualmente temos uma carreira de especialização em terapias contextuais em Porto Alegre e é um curso que nós investimos muito amor e muita energia no curso. E é um curso muito legal, que tem quase 2 anos de duração, a especialização, e que no curso os estudantes podem conhecer a maior parte das terapias contextuais com professores que são muito bem treinados em cada um dos modelos. Acho que ainda tem tempo de se inscrever, as pessoas que tenham interesse. Eu sou um dos diretores, o outro é Benjamin Schwendorf, e é um curso que tem uma primeira parte mais introdutória, geral, e depois tem a possibilidade de se perfeccionar em 2 modelos em particular. Tem 3, ACT-FAP e DBT. Então, é um curso muito legal. Terapia comportamental dialética. Exatamente. Isso para as pessoas que podem viajar, porque é uma vez por mês. Você tem que assistir as aulas, que é todo um fim de semana. E as pessoas que não podem viajar têm a possibilidade de fazer o curso online, que eu faço com o Instituto de Benjamin, o Contextual Psychology Institute. E eu dou o workshop com a Mika Saban, que é uma pessoa muito conhecida lá e que tem muitos anos também de trabalho em MACT. Esses são os 2 cursos que eu acho que são importantes para que as pessoas do Brasil conheçam. Então, para quem tem interesse, o site para buscar informações, o curso aqui de Porto Alegre é o CEF. O curso de Porto Alegre, o CEF, o Centro de Estudos da Família e o Indivíduo, eles têm um grupo específico de terapias contextuais, que é o CEF Contextos, e eles organizam o curso de especialização em terapias contextuais, o CEF. Tá, e o outro daí, como é que é o site para as pessoas encontrarem? O site não sei como vamos fazer para que eu possa... Então, Fabiana, eu tenho uma ideia melhor. Quando uma pessoa tem interesse, o teu Facebook tem informações sobre isso para acessar? Isso. Eu acho que é o mais fácil. Muito boa ideia. É muito mais fácil. Eu faço muito uso do Facebook, então eles podem ser meus amigos e já podem conhecer todas as propostas. Tá, como Fabiano Lazo, o teu Facebook. Perfeito. Exatamente. Então tá, Fabiano, então, muito obrigado pela tua participação, tá? Foi excelente esse primeiro episódio aí, poder estar compartilhando contigo, e ele vai ser disponibilizado online no YouTube, que é algo que a minha mente está dizendo que eu tenho que fazer edição agora, mas tenho um almoço aí com a família da minha namorada, então isso vai ser feito ao longo da semana como exercício da flexibilidade psicológica, tá? Muito obrigado. Eu só quero dizer, Giovanni, que eu tive a possibilidade de conhecer você, não lembro se foi o ano passado ou anterior, e eu, sinceramente, eu tenho muito respeito por seu trabalho. Eu sei que você é um grande divulgador de ACT há muito tempo, e é isso que você está fazendo. Eu acho que também é uma característica dos terapeutas que têm compromisso com ACT, que é disponibilizar material de graça para as pessoas, e isso eu sei que às vezes envolve muito compromisso e deixar outras coisas importantes. Então, parabenizar você e agradecer pelo convite e a confiança, e eu tenho a segurança que em algum momento vamos seguir fazendo coisas juntos para o crescimento destas abordagens. Certamente. Então tá, um grande abraço, obrigado pela presença de todos que nos assistiram ao vivo, e daí ao longo da semana tá no YouTube esse material, certo?
Bom resto de domingo, então. Até. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.